Você tem dificuldade para determinar qual o preço das mensalidades da sua instituição de ensino? Assista esse vídeo e descubra quais os segredos para precificar as mensalidades e ainda ter uma boa margem de lucro. Vem comigo! E vamos lá iniciar a nossa precificação de mensalidades. Primeiro passo: organizar quais são os custos gerais que estão envolvidos aqui na sua instituição de ensino. Passo 2: quais são os impostos que estão sendo pagos todo ano para o governo? Passo 3: qual é a margem de lucro pretendida aí na sua instituição? Passo 4: a pergunta é: quantos alunos eu preciso ter para não sair no prejuízo? Passo 5: análise da concorrência. Quem são seus principais concorrentes e qual é o preço que eles estão praticando no mercado? Passos 6 e 7. Analisar estrategicamente os relatórios e gráficos que a ferramenta vai gerar para a gente e então chegar na mensalidade, no preço da mensalidade. Bom, então vamos iniciar. Primeiramente, vamos inserir aqui os dados gerais da instituição de ensino. Vamos utilizar como exemplo uma instituição de 1.000 alunos. Desses 1.000 alunos que a escola tem capacidade, a gente só tem 500 alunos matriculados. Isso dá para a gente uma média de ocupação de 50%. E quantos dias a escola funciona por mês? Vamos colocar aqui que são 22 dias. Ok, inseridos os dados gerais, vamos para os custos diretos. Aqui nos custos diretos são aquelas despesas variáveis que a escola tem exclusivamente para algum serviço. Por exemplo, educação infantil. Temos na educação infantil custos que são específicos desse segmento. No ensino fundamental, já temos outros custos que são envolvidos. Podem ser até parecidos, mas são outros custos. E aí a gente tem que separar esses custos que vão variar de acordo com o serviço que está sendo prestado. Ok. Inseridos os custos diretos, a gente vai aqui para as comissões. Os funcionários possuem comissões? Se sim, a gente vai inserir aqui o nome da comissão, por exemplo, comissão por aluno. Quanto que é essa comissão? É R$20. Beleza, inserimos aqui uma comissão. Depois de preencher todas as comissões que estão envolvidas, a gente vai para o próximo passo, que é de alocações. Quanto que eu estou gastando com os funcionários nesse serviço que está sendo prestado? Eu tenho funcionários, professor, secretário, auxiliar de professor, de serviços gerais, diretor e coordenador. Vamos colocar aqui a quantidade de cada um deles, os salários de cada um, as horas que cada um deles estão dedicando para a instituição. E aí a ferramenta ela já dá para a gente o total desse investimento em recursos humanos com 500 alunos matriculados, ok? Após concluir a fase de alocações, vamos para os impostos. Aqui nos impostos, podemos tanto colocar uma alíquota manualmente ou utilizar a alíquota que já estão presentes aqui nas tabelas auxiliares. Para isso, você pode escolher se o modelo fiscal da empresa é simples, presumido ou real. Vamos utilizar, nesse caso, o modelo simples. Após isso, temos que informar qual é a receita bruta anual da sua instituição. Vamos colocar aqui que é 700 mil. Essa tá boa, hein? E aqui a gente já tem o cálculo de qual vai ser a alíquota utilizada no cálculo de impostos, ok? Depois, vamos para a fase de precificação. Aqui, nós temos um resumo dos dados e custos que a gente já inseriu, só que é sem o lucro ainda. Então, aqui no lado direito, nós vamos definir qual que vai ser o nosso percentual de lucro. Vamos utilizar o exemplo de 20% de lucro. Então, a gente tem que cada mensalidade com a margem de lucro, ela vai ter o preço de R$ 223,78.
e a margem de contribuição será de 34,13. A partir daqui, é importante a gente ter alguns conceitos em mente. Margem de contribuição é o valor calculando apenas os custos variáveis. E é o seguinte, a margem de contribuição está levando em consideração apenas os custos variáveis. E aí a gente tem aqui esse nosso valor de margem de contribuição. Ok? Quanto aos impostos diretos, estão aqui sendo calculados também de acordo com a alíquota que a gente informou. O próximo passo é o ponto de equilíbrio. Aqui no ponto de equilíbrio, nós vamos ter os custos fixos que estão envolvidos na sua instituição. Quais são esses custos? São aqueles que não variam de acordo com a quantidade de alunos que você tem matriculado. Por exemplo, energia elétrica, segurança do prédio, IPTU, internet, contador. Todos esses custos, todo mês, a sua instituição ela vai estar pagando, independente da quantidade de alunos que estão matriculados, certo? Temos aqui no lado direito a margem de contribuição, que é um resumo daquilo que a gente acabou de ver lá na precificação. Por exemplo, o preço da mensalidade que ficou definido, os custos totais para uma capacidade média de 500 mensalistas e os custos totais a cada mensalidade, que é importante a gente reservar esse valor aqui, ó, de 205. Por aqui a gente já consegue visualizar que o preço da mensalidade de 223 está cobrindo os custos totais que estão envolvidos aqui na instituição, que são os custos fixos, variáveis e impostos. Se o preço de venda da mensalidade está cobrindo, está tudo ok, perfeito. Mas caso não seja a realidade da sua instituição, a gente tem que vir aqui para o ponto de equilíbrio, para saber qual é a quantidade de mensalidades que a gente precisa ter todo mês para não ficar no prejuízo, beleza? E aí a gente tem que definir aqui quanto desses custos fixos estão envolvidos nesse serviço que a gente está calculando aqui o preço da mensalidade. Eu coloquei aqui que vai ser 100% dos custos fixos envolvidos nesse serviço que está sendo prestado. Então, a própria ferramenta já diz aqui que o exemplo que a gente está utilizando, que é de 500 mensalidades por mês, e qual é o lucro que a gente está tendo em cima dessas mensalidades. E aqui no final a gente chega nessa quantidade ideal de mensalidades para não sair no prejuízo. Nesse caso é de 236 mensalidades. Aqui nas simulações nós temos duas tabelas para nos ajudar. Na primeira tabela ao lado esquerdo a gente tem uma variação de margem de lucro. E no lado direito a gente tem uma variação de quantidade de alunos, levando em consideração a margem de lucro que nós colocamos ainda há pouco, de 20%. Ok. Aqui, a variação de margem de lucro aqui no lado esquerdo, a gente tem uma comparação. Se a gente colocar 20% de margem de lucro, vamos ter essa margem de contribuição de 2.571 e quantidade de mensalidades necessárias 250. Para a gente ter uma margem de lucro de 20%, precisamos de 250 mensalidades. Vamos levar aqui um outro exemplo. Para a gente ter uma margem de lucro de 40%, precisamos de 108 mensalidades, 108 alunos pagando todo mês. Aqui na simulação do lado esquerdo, nós temos já a quantidade. Na quantidade de ponto de equilíbrio, a gente viu que precisamos de 236 mensalidades para cobrir os custos totais que temos na instituição. Então, com 200 mensalidades, ainda não dá para cobrir esses custos totais. Então, a gente vai ter um prejuízo aqui. Mas, a partir desse número, sendo maior do que ele, a gente já vai ter um lucro. E é isso que a gente vê nesses cenários que estão sendo simulados aqui. Com 300 mensalidades, 400 mensalidades, a gente vai estar tendo lucro já. Beleza. Fazendo essa análise do ponto de equilíbrio, vamos agora para
análise da concorrência. Na análise da concorrência, nós temos as seguintes informações. Quem são os nossos concorrentes? Qual é o principal diferencial desse nosso concorrente? Qual é a mensalidade média que ele está praticando? E aí, para cada tipo de concorrente desse que a gente inserir aqui, nós vamos ter uma orientação de como a gente deve se comportar, como deve se posicionar diante desse concorrente. Aqui ao final nós vamos ter uma orientação geral. Por exemplo, nós colocamos 3 concorrentes, cada um com o seu diferencial e a sua mensalidade. Calculando a média das mensalidades que estão sendo praticadas pelo nosso concorrente, a gente tem aqui um valor de 333. E a nossa mensalidade ela é de 223, com a margem de lucro de 20%, conforme a gente definiu anteriormente. Então aqui a gente tem a orientação seguinte. Ok, sua mensalidade já está abaixo da média do mercado. Isto pode ser bom para a sua empresa. Então, dependendo aqui da sua realidade, a gente tem aqui várias orientações para te dar. Bom, já inserimos todas as informações que precisamos para chegar na nossa mensalidade, nosso preço de mensalidade. Inclusive já definimos qual que vai ser o preço, mas não acaba por aí. Muito importante é analisar todas as informações que foram inseridas aqui. Então a gente tem aqui os gráficos dos custos. Você consegue visualizar onde que você está gastando mais, se é custo variável, custo fixo, se é mão de obra, se é imposto. Consegue também analisar graficamente a sua concorrência, como é que você está posicionado diante da sua concorrência. Gráfico de custos diretos, e aqui a gente consegue especificamente visualizar onde que estão sendo mais gastos, quais são os custos fixos, que é uma comparação também entre esses custos. Uma simulação aqui bem mais extensa da nossa margem de lucro. A gente começa aqui desde 5% e vai até 450%, que é o melhor cenário possível. E também temos essa mesma simulação com a quantidade de mensalidade. E por último, nós temos aqui um relatório de impressão. A gente não recomenda que faça realmente a impressão, mas aqui você vai ter um relatório geral de todas as informações que foram inseridas em formato de resumo, né? A gente consegue visualizar aqui fazendo uma análise macro estratégica da sua instituição de ensino, com todos os custos que estão envolvidos, enfim. Todas as informações que inserimos nessa ferramenta vão estar centralizadas aqui nesse relatório final. E para finalizar, a gente tem aqui as principais dúvidas que você pode ter. Temos aqui, por exemplo, o que é precificação, o que é ponto de equilíbrio. Aí você vai ter a resposta aqui, é só consultar. Muito obrigado e até logo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.